Os internautas que estão a escutar mais uma vez esta live pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos acompanha, que acompanha sempre a dupla Libertação, a qual nós temos o privilégio de desfrutar da amizade dos irmãos Edson e Keila, que congregam aqui conosco na congregação do Carvão, a qual temos o privilégio de estar servindo aos santos como dirigente da igreja. E hoje com a incumbência de trazer uma reflexão da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Aos internautas que estão nos acompanhando, aos companheiros obreiros, evangelista Osias, Mojetes, os demais, aos nossos irmãos da congregação do Carvão, alguns que aí estão, a exemplo do Metusael, da irmã Vilma, da irmã Vânia, dos irmãos aqui, do irmão Zito, presbítero Sérgio, os demais. Deus abençoe a todos, que vocês que estão sempre acompanhando o trabalho dos nossos irmãos, dessa dupla que é uma dupla que vem trazendo a mensagem do Evangelho através do louvor. Nós ficamos muito alegres, satisfeitos, agradecidos a Deus pela vida deles, que é uma prova do poder salvífico de Jesus Cristo. Então, continue sintonizado aí, continue junto com a gente, porque Deus nessa noite quer falar ao seu coração. Amém. Quero rapidamente, em ligeiros tempos, trazer uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 6, 7 e o versículo 21, que diz o seguinte: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Nós em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, esta palavra parece assim uma palavra de início, uma palavra muito dura, uma palavra difícil de ser digerida, mas é a palavra de Deus que está na santa e gloriosa palavra que o Senhor deixou para nós. E a Bíblia, ela a cada dia se renova. E esta palavra, ela vai dizer o seguinte: que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que me enviou. E o Senhor Jesus, na sua fala, quando está falando aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: que naqueles dias muitos dirão, mas em teu nome nós expulsamos demônios, mas em teu nome nós realizamos muitas maravilhas, em teu nome nós fizemos milagres. Mas a Bíblia é clara e categórica quando diz: somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E eu me pergunto, talvez você pergunte nesta noite, se questione e diga assim: mas qual é a vontade de Deus? Não é? Que vontade é esta que a pessoa tem que fazer para alcançar a vida eterna? Louvado seja o nome santo de Jesus. E a palavra de Deus e a vontade de Deus, ela não é outra a não ser aquilo que está contido neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de frisar que quando eu estou pregando o Evangelho, eu não estou pregando uma placa denominacional. Eu não estou pregando dizendo assim: olha, venha para a minha igreja, venha para a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus é a igreja mais certa do mundo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim para você: venha para Jesus, porque Jesus é que pode te salvar. Jesus é que pode te libertar. Jesus é quem pode te garantir a certeza da vida. A religião por si só, ela não tem poder de levar o homem a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, porque em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que não há nenhum outro mediador, nem debaixo do céu, nem embaixo do céu, nem em cima do céu, nem embaixo da terra. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, a não ser a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Quando nós vamos para João no capítulo 8 e o versículo 31, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo, Jesus dizia, pois, aos discípulos que criam nele, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, mas se vocês permanecerdes nas minhas palavras. O que é isso? É obedecer, é observar, é tentar viver a vida moldada pela palavra do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, não pela palavra de homens, mas pela santa e poderosa palavra de Deus, a inerrante, a eficaz palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O apóstolo Tiago, quando vai falar da palavra de Deus no capítulo 1 e no versículo de número 25, ele vai dizer que ela é uma lei perfeita da liberdade. E ele diz o seguinte, porém, aquele que medita na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas cumpridor da mesma, este tal será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Quando a gente vai para o Salmo de número 1 e a começar o verso de número 1 do Salmo 1, a Bíblia vai dizer, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o nome santo de Jesus. Então, meu amado irmão, amigo, ouvinte da palavra do Senhor, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, não vá para a casa de A, não vá para a casa de B, não vá para centro de macumba, não vá para feitiçaria, não vá para nenhum outro lugar. Chegue na sua casa, pegue a sua Bíblia, entre no seu quarto que Deus vai falar com você através da sua palavra e vai dizer a você qual é a vontade dele para a sua vida, querido amigo, querido irmão, querido ouvinte, querido internauta que está nos acompanhando. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E aí, meus amados e queridos irmãos, quando a gente vai para o Evangelho de João, e aí eu queria ler alguns versículos com vocês, porque eu prometi ser breve, sobre a vontade de Deus, a gente vai para o Evangelho de João, no capítulo de número 14, do Evangelho de João, porque quando a gente vai pregar o Evangelho, principalmente os crentes, vai pregar para outras pessoas o Evangelho e diz assim, irmão Edson, diz assim, irmão Jaziel, você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa diz assim, eu já tenho Jesus. Você quer seguir a Cristo? Eu já tenho Cristo no meu coração. Mas você sabe de fato o que é ter Jesus no coração? Você sabe de fato o que é aceitar Jesus de coração? Ter Jesus no coração não é simplesmente dizer de boca para fora que tem, não. Ter Jesus no coração não é simplesmente dizer que já tem, não. Ter Jesus no coração implica dizer que eu preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Senão eu nada fiz. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 15, diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A prerrogativa se, ela é condicional. Não é interessante dizer eu amo a Jesus, né? E não guardar as palavras de Jesus, e não obedecer as palavras de Jesus. Mas a pessoa diz assim: eu tenho Jesus no coração, mas se prostitui. Eu tenho Jesus no coração, mas é um adúltero. Eu tenho Jesus no coração, mas está no vício das drogas, está no vício dos álcools, e faz tudo o que a Bíblia condena. Não sou eu que diz que essas coisas são erradas, é a palavra de Deus que diz. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo diz: se vocês me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, farão a minha vontade. E a vontade de Jesus está aqui. Aleluia. A verdade de Jesus está com o povo de Deus.
Igreja de Deus. E a igreja de Deus não é placa de igreja não. A igreja de Deus é santa. É os fiéis da terra, os fiéis do mundo. É aqueles que estão preparados para ouvir o toque da trombeta. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No versículo 21 ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, louvado seja Deus, esse é o que me ama. Observe que tem uma diferença. Não é simplesmente ter os mandamentos, porque ter eu os tenho, mas é ter e guardar, é prática, é ação. Louvado seja o nome de Jesus, porque ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. Diz a Bíblia aqui a promessa: e também eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Então você só vai estar fazendo a vontade de Deus quando você amar Jesus, não da boca para fora. Foi por isso que nós lemos aquela palavra que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas você pode estar dizendo nesta noite assim: mas tem crente que não dá exemplo de crente. E tem, eu concordo com você, mas você tem outros exemplos dentro da igreja que você pode dizer assim: aquele é um santo homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, porque você não se espelha nesses exemplos. Louvado seja o nome de Jesus. Em todos os lugares que você for, tem pessoas que é certa e tem pessoas que não é certa. Mas você vai cumprir o exemplo daquele que não é certo? Não vai. Você tem que ir atrás daquele que tem exemplo para te dar. Louvado seja Deus. E se você procurar, você acha. Pessoas íntegras, pessoas de nome e de renome, pessoas com a reputação limpa, pessoas que servem a Deus, pessoas que seguem a palavra, pessoas que têm autoridade para falar, porque é vinda do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E esta é a vontade de Deus, que todos amem a sua palavra. Amém. E de coração, de corpo e alma cumpram a sua vontade. Versículo de número 23. Respondeu, do capítulo 14 de João, você pode conferir. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, Jesus está dizendo que só vai fazer morada na vida de alguém se este guardar a sua palavra. Não é? Se este obedecer a sua palavra, porque a Bíblia diz que melhor é o obedecer do que sacrificar. Mas as pessoas estão dizendo que tem Jesus, as pessoas estão dizendo que ama Jesus, mas fazem o que dá na telha. Não querem saber do Deus da Bíblia, não querem saber de Deus. E quando alguém vai falar de Jesus para ela, ela entroncha o rosto, entroncha a cara e vai embora chateado. Porque muitas vezes é confrontado pela palavra do Senhor. E nesta noite a palavra de Deus te confronta também. Sabe por quê, meu amigo ouvinte da palavra de Deus? Porque o Senhor te ama e o desejo dele é te salvar. O propósito de Jesus é te salvar do inferno, é te salvar da morte, é te dar a salvação e a vida eterna. Louvado seja Deus. E a cartilha para ir para o céu é essa aqui, olhe. A cartilha para ir para o céu é a santa palavra de Deus, que diz como é que você tem que ser como cristão, que diz que diz como é que tem que ser como cidadão, que diz que como que você tem que ser de toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. O versículo de número, capítulo 15, versículo de número 10, vai dizer o seguinte: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no meu amor. Louvado seja Deus para todo sempre. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E sendo o nosso maior exemplo, ele vai dizer, aqui ainda na palavra de Deus, no capítulo 8, e o versículo de número 29, em concordância com o versículo que nós acabamos de ler. Ele diz: aquele que me enviou está comigo, ele nunca me deixa só, porque eu sempre faço a sua
vontade. Observe que Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra, mas ele não fez a vontade própria dele. Ele fez como homem a vontade de Deus. Então, se Jesus deixou um exemplo para nós, por que nós não fazermos ou não seguimos também esse exemplo de Jesus? Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos seus discípulos que criam nele: se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, para ser um discípulo de Jesus, para dizer que ama Jesus, louvado seja Deus, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Entrega a tua vida para Jesus. Ama a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, guarde-a no seu coração. Creia na palavra de Deus, que ela tem poder para te salvar. Esta palavra é viva, esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira. E o Deus da palavra é aquele que salva, é aquele que cura, é aquele que liberta, amém, é aquele que leva para o céu, louvado seja Deus, é aquele que renova, é aquele que torna em nova criatura aquele que está jogado na sarjeta. Talvez você pense que a sua vida não tem mais solução, mas Deus está dizendo para você nessa noite: tem solução. Amém. Talvez alguém disse que você não tem valor, mas Deus diz nessa noite: você tem um alto valor, louvado amém, seja Deus, e foi pago um alto preço pela sua vida. Deus te ama, Jesus te ama, quer te salvar, para que você também possa entrar na lei dele, para que você possa seguir a verdade dele, para que você possa fazer não a sua vontade, mas a vontade do Mestre, a vontade de nosso Senhor Jesus, que quer te salvar, que te ama, que morreu na cruz por você. Então, que Deus te abençoe. Esta era a mensagem que nós tínhamos para trazer, mensagem de salvação para a sua vida. Meu muito obrigado à Dupla Libertação, os servos do Senhor, a todos que estão nos acompanhando aqui através da live da Dupla Libertação, pela oportunidade de estar pregando a palavra de Deus mais uma vez. A Bíblia diz que se estes se calarem, até as pedras clamarão. Estamos aqui não falando de outro assunto, mas dizendo que Jesus é bom, que Ele salva, e que não há outro caminho a não ser Jesus de Nazaré, aquele que vive e que reina para sempre, que é o único mediador entre Deus e os homens. O resto é conversa fiada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.